Olá, turminha. Então, estamos aqui com mais uma aula. O nome aqui do conteúdo está até predicação verbal, mas eu acho que fica mais fácil vocês conhecerem como verbos transitivos e verbos intransitivos. Então, a gente vai estar trabalhando sobre identificar o verbo dentro da frase. Depois que a gente identificar o verbo dentro da frase, nós vamos classificá-lo em verbos intransitivos ou verbos transitivos. Quando a gente classificar ele como verbo intransitivo, ele não vai ter complemento, e quando classificarmos como verbos transitivos, ele vai ter complementos. E esses complementos irão ser chamados de objetos diretos, objetos indiretos e objetos diretos e indiretos, tá certo? Então vejamos aqui, nessa página eu tenho um resumo geral sobre os dois tipos de verbos. Na verdade, agora a gente vai trabalhar com esses verbos significativos, porque eles só serão verbos intransitivos ou transitivos se eles forem verbos significativos. E eu tenho certeza que vocês lembram quais são os verbos significativos. São aqueles que transmitem uma ação, que tem uma atitude, que o sujeito dele tem uma atitude dentro da frase, tá certo? Então vamos ver aqui. A predicação verbal trata da relação existente entre o verbo e o seu sujeito. Quanto à sua transitividade, os verbos podem ser intransitivos e transitivos. Os verbos intransitivos são os verbos de predicação completa. Possui sentido completo numa frase, não exige o complemento. Ou seja, eu vou identificar o verbo dentro de uma frase. Tá aqui, ó. O menino sumiu. Quem é o verbo aqui dessa frase? Sumiu. O avião caiu. Quem é o verbo? Caiu, ação. Lampião morreu. Morreu é o verbo. Então, eu tenho os verbos dentro das frases. Quando eu identifico esses verbos dentro das frases, eu vou ter que saber dentro aqui da frase se esse verbo é um verbo transitivo ou ele é intransitivo. O que é um verbo intransitivo, de acordo com o conceito? O verbo intransitivo é aquele que não exige um complemento, ou seja, quando eu leio a frase e chego no verbo, e até o verbo eu já entendo tudo que a frase quis me falar, o que a oração quis me falar, esse verbo vai ser chamado de verbo intransitivo. Lampião morreu. Essa frase ela tem sentido completo quando chega aqui no verbo, certo? Eu poderia dizer, Lampião morreu no século passado. Mas só se eu quisesse colocar esse pedaço aí. Mas se eu falar Lampião morreu, a frase já tem sentido. Então, por isso que diz que o verbo é intransitivo, ou seja, ele não necessita de um pedaço para frente, de um complemento. O menino sumiu. O menino sumiu, todo mundo já vai entender essa frase, diferente de que eu falasse, por exemplo, o menino está. Se eu falasse o menino está, ninguém ia entender. Agora, o menino sumiu, todo mundo ia saber o sentido dessa frase. O avião caiu. Todo mundo entende essa frase. Então, quando eu tenho frases em que eu chegando até o verbo, eu já sei o significado de toda a frase, o que é que vai acontecer? Esse verbo vai ser chamado de verbo intransitivo, porque não precisa, ele não tem mais trânsito para frente, certo? É intransitivo, até ali, está bloqueado. Além dos verbos intransitivos, eu vou ter os verbos transitivos. Os verbos transitivos, eles se dividem em transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos. Ou seja, se eu tenho um verbo intransitivo, se eu encontrei a frase e eu tenho aquele verbo e até o verbo, a frase eu já entendi por completo, aquela frase, o verbo dela vai ser chamado de verbo intransitivo. Se eu tenho uma frase e eu não entendo o que aquela frase quis me falar, aquela oração quis me falar, e ainda precisa de um complemento, precisa transitar, precisa de uma informação, aquele verbo vai ser chamado de verbo transitivo. Ou seja, aqui olha,
Ana ama Roberto. Ana ama. Se eu só digo Ana ama, com certeza eu não vou entender o que essa frase está querendo falar. Eu sei que ela ama, mas quem ama, ama alguém. Então, amar é o verbo. Aí nessa outra frase, Ana gosta. Quem gosta, gosta de alguém. Então, gostar é o verbo. E eu tenho aqui a outra frase. Roberto ofereceu flores a Ana. Quem oferece, oferece alguma coisa. Então, ofereceu é o verbo, tá certo? Eu tenho aqui os 3 verbos, as 3 frases, as 3 orações. Ana ama Roberto, Ana gosta de Roberto, Roberto ofereceu flores a Ana. Esses 3 verbos, se eu lesse essa frase só até chegar ao verbo Ana ama, Ana gosta, Roberto ofereceu. Se eu lesse essas frases só até o verbo, ela não ia ter sentido completo. Para mim entender, precisava de uma informação a mais. E é essa informação a mais aqui é o que nós vamos dar o nome de objeto. A informação que está depois do verbo, ela será chamada de complemento. A esses complementos, nós vamos dar nomes a ele, tá certo? Eu tenho o verbo, depois do verbo eu tenho uma informação a mais. Essa informação que faz com que eu entenda a frase é chamada de complemento, tá certo? A mesma coisa aqui, Ana gosta de Roberto. Gosta é o verbo, de Roberto é o complemento dessa oração, desse verbo. Roberto ofereceu flores a Ana. Ofereceu é o verbo, flores a Ana é o complemento, tá bom? Então, tudo que está depois do verbo é complemento. Na folha seguinte, vocês vão entender como será o nome desses complementos. Então, até aqui, olha, nós vimos os tipos de verbos significativos podem ser intransitivos e transitivos. Os verbos, quando eu identificar um verbo como transitivo, eu ainda vou ter que dizer se ele é transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. O que é um verbo transitivo? São os verbos de predicação incompleta, ou seja, o predicado dele precisa de complemento, exige o complemento que pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Neste caso, ó, Ana ama Roberto. Depois do verbo amar, aqui eu tenho a palavra Roberto, sem nada de preposição. Ou seja, ele é ligado diretamente à palavra Roberto. Então, os verbos transitivos direto, verbos transitivos diretos, são verbos que exigem um complemento sem preposição obrigatória. Na próxima folha eu vou estar mostrando para vocês as preposições. Ana ama Roberto. Aí eu poderia fazer a seguinte pergunta. Ana ama quem? Olha aqui, Ana ama quem? A palavrinha quem. Mentalmente, na minha cabeça, eu posso fazer essa pergunta. Ana ama quem? Aí a resposta é Roberto. Eu apenas utilizei a palavra quem. E aqui no verbo intransitivo, ó, quando o verbo for intransitivo, o que é que vai acontecer? Ana gosta. Ana gosta de quem? Observem que dentro dessa frase aqui, mentalmente, eu não utilizei apenas a palavra quem, eu utilizei a expressão de quem. Então, é uma regrazinha, um macete, e tá até explicando mais nas folhas da frente, para mim descobrir quando é que um verbo é transitivo direto e quando é que ele é transitivo indireto. E aí nós vamos ter ainda os verbos transitivos diretos e indiretos, é quando eu vou ter dentro da frase, tá certo? Dentro da frase, dentro da oração, eu vou ter os dois complementos. Roberto ofereceu flores. Olha, Roberto ofereceu flores a Ana. Roberto ofereceu o quê? Flores. A quem? A Ana. Então, aqui eu tenho dois complementos. Vai ser o complemento objeto direto e o objeto indireto. Nessa folha aqui, eu gostaria que vocês entendessem apenas que os verbos significativos, eles são divididos em dois. Eles podem ser
intransitivos e eles podem ser transitivos. Quando eles forem intransitivos, pronto. Quando você disser assim, ele é verbo intransitivo, ele não vai ter nenhuma outra denominação. Quando eu disser que ele é verbo transitivo, eu ainda vou ter que dizer se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, ou se ele é a mistura dos dois, transitivo direto e indireto. Olha, ele pode ser verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Quando ele for só transitivo, ele é apenas transitivo e nada mais, tá certo? Vamos aqui passar para outra informação. E aí vocês vão precisar aprender as preposições. Assim como eu pedi para vocês aprenderem os verbos de ligação, vocês vão fazer aí uma aula de mentalmente aprendendo as preposições. Então tá aí as preposições. Para que essas preposições? Para que a gente possa entender melhor esse conteúdo. Então, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz são preposições. E aí você aprenda essas preposições, faça um jeito aí de você conseguir aprender essas preposições, tá certo? Então vamos ver aqui, mais uma vez, revisando. Os predicados, os predicados com verbo significativo, ele vai ter os verbos, e esse verbo a gente vai dizer se é um verbo intransitivo ou se é um verbo transitivo. Quando o verbo for intransitivo, pronto, o sentido da frase morreu no verbo. Quando você identificar o verbo e ver que esse verbo, a informação dele não está toda ali dentro do verbo, ele vai ser chamado um verbo transitivo. Quando ele for verbo transitivo, ele pode ser classificado de 3 formas diferentes. Verbos transitivo direto, verbos transitivos indiretos, verbo transitivo direto e indireto. Não esqueçam, por favor, essa aula é muito importante. Em seguida eu já vou gravar uma outra aula fazendo a classificação dos tipos dos tipos de complemento que os verbos transitivos podem trazer. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.